Quem não conhece Newton César São Sebastião, popular, hein? Popular, muito carismático, todo mundo conhece e gosta. Agora, Newton, hoje você chegou num trabalho consolidado, tem o Radião, marca própria, passou por várias outras empresas de comunicação e eu gostaria de saber, né? Você já contou isso em outros lugares, mas para o Cajaíba mesmo você ainda não falou como foi que Newton César iniciou na comunicação, partiu esse gosto de onde? Do rádio, vendo alguém fazendo locução. Me diga aí como é que foi. A gente tá aqui, o homem tá trabalhando e a gente tá perseguindo aqui, viu? Fazendo a caça aqui ao Newton César e ele agora nos diz como foi que começou toda essa história aí dentro da comunicação. Depois que fizer a volta aqui, melhor olha no retrovisor, rapaz. Dizer uma coisa pra você. Na verdade, eu comecei aos 7 anos de idade, sabe? 7 anos de idade, eu tinha desejo de trabalhar em equipamento de som, mexer e acabava quebrando tudo lá dentro de casa. Quebrava as carrapetas? Quebrava, exatamente. Meu pai ele ia, depois consertava. Mas aos 13 anos, a gente estava estudando história, professora Aide. Aí o que acontece? A Aide é irmã de Aldo, do povo ali de Jacuípe também. Então, ela pedia para a gente estudar, mas ela fazia assim, uma leitura das questões históricas e a gente não tinha condições de gravar tudo. A gente jovem, com a mente ainda nova ainda. Aí eu comecei a gravar e vi um gravador daqueles de fita, né? Quando eu falei, aí eu disse assim, parece a voz de um velho falando. Aos 13 anos de idade. Aí o pessoal pegou e fez assim, realmente, você tem uma voz de locutor. De homem retado, a voz de locutor. E aí nessa gravação a gente começou a pensar, aquilo ali entrou na minha memória, na minha cabeça, de uma forma diferente, talvez diferente da dos outros. E aí eu fui enfrentar essa questão de ser locutor. E a primeira coisa que eu enfrentei foi minha timidez. Eu não consegui falar no microfone em público. Não consegui falar em público. E aí a gente descobre que os estudiosos dizem que as pessoas que têm medo de falar em público é maior do que a gente imagina, né? Falar em público é um problema sério. E até hoje os jovens que estão começando agora me perguntam, vem cá, você ainda fica nervoso quando você vai fazer algum trabalho de comunicação? Até hoje eu fico nervoso. Parece que é uma patologia nossa, né? Porque eu sou tímido em relação a falar em público. Aí me perguntam assim, e por que quando você tá no rádio, baixa o espírito lá? Eu disse, baixa o personagem. Você tá na rua fazendo as reportagens. Quem está ali? Eu disse, deve ser um personagem, porque eu sou tímido, passando aqui agora a Ponte da Brasília, para chegar no centro, próximo à Praça 12 de Outubro. Baixa o personagem, sim, porque eu sou tímido. Tanto é que você nunca me viu fazendo carro de som. Mas eu fiz uma vez, timidamente, era à noite, lá em Jacuípe. Era de noite? Era de noite. Ninguém me viu, fiz uma gincana uma vez. Fora isso, nada em público, nada ninguém me vendo assim. Não, e rádio tinha essa magia que a voz do cara, não precisava o cara aparecer. Hoje acabou com isso, né? Hoje ninguém faz mais rádio sem o vídeo. É o rádio TV. É o rádio TV. E aí antigamente a gente tinha essa magia do cara da voz e sempre era um cara horrível, feio, né? Mas a voz era um cara bonito, uma voz bonita e ficava naquele imaginário das pessoas e tal. Então já fui visitado assim, chegaram no estúdio pensando que eu era um cara de 2,5 metros e parecendo um segurança de shopping. Quando chegou lá, uma estaca vestida. E aí a decepção, né? Aquela decepção. Eu percebia na cara das pessoas que elas ficavam decepcionadas, eu pensava que você era mais alto. Sempre tem mas aí eu dizia assim, mais bonito, não era? A pessoa, você acabava de rir. E aí, mas realmente a voz, eu acho que é algo mágico. Ainda bem que Deus deu uma a cada um. Ninguém tem a mesma voz. Você pode até imitar Egivaldo, pode imitar Newton César, mas você não vai ter as mesmas inflexões da voz. Isso é importante, isso é interessante, porque você pode ter várias vozes que você possa se agradar.
A gente seguindo aqui pela BA 110 em direção ao Penão. O estádio Antônio Pena. Aqui do lado do estádio Antônio Pena. Essa quadra está para inaugurar aí, a prefeita vai inaugurar em breve. Já está pronta praticamente, né? E a reforma do estádio? A reforma do estádio também está sendo feita, está sendo muito requisitada, porque há muitas gestões passaram e nada fizeram por esse estádio aqui. Teve um muro que caiu, ela já fez a contenção desse muro já. Aqui é o posto de gasolina de entrada da cidade. A entrada estava feia, mas agora está melhorando um pouquinho, porque aqui não tinha nem essa entrada, aqui não tinha nem essa rotatória. E agora a gente entra na Avenida Hernani Rocha, a maior de São Sebastião. Aqui na verdade a gente vai pro Penão, né? A Avenida Hernani Rocha aqui na frente, eu tô mostrando, aqui a gente tá voltando, retornando. É uma entrevista diferente, né? Cheia de aspas, cheia de parênteses, né? Passeio turístico pro São Sebastião do Passé. Agora eu vou lhe dizer uma coisa a você, essa matéria só vai render, não é por causa de minha entrevista não, vai render porque você está mostrando. Aqui é uma das ruas dos humildes, do bairro dos humildes, né? E aí as pessoas querem ver São Sebastião, acredita? Quando eu abro o radião, as pessoas não querem ver mais só o estúdio, elas querem ver elas querem ver a cidade, elas querem ver... Eu acho que eu entrei nessa rua nos anos 90, ali tem uma descida de escada, não é verdade? Escada, exatamente. Aqui era 1994. A Igrejinha dos Humildes, entendeu? Deixa eu botar você aqui para você ver a Igrejinha dos Humildes, que é uma igrejinha modesta e vem muita gente aqui também. Aqui mora também do lado aqui do outro. E aí sua esposa entrou aqui, eu acabei sendo mal educado, não falei com ela. Bom dia! Mas ela sabe como é que é. Ela sabe como é o processo. Ela já tá acostumada comigo lá. Aqui é a Igrejinha dos Humildes, ó. Uma igreja modesta. A rua não tem saída, tem uma escada. Tem uma escada ali. Meu amigo Jorge tá lá em Santo André. Né? Já morou aqui nessa rua, entreguei, viu, Jorge? Então. Vou mostrar a entrevista depois pra ele, morava ele, a mãe dele. A gente fez uma mudança aqui, descendo essas escadarias anos 90. É brincadeira. Eu era criança, anos 90. Você tava cheio de gás, parceiro. Porque subir essa escada aí, mesmo sendo criança, não é brinquedo não, velho. Mas tava ainda no calor da Copa do Mundo, o Brasil tinha sido campeão. Sim, rapaz, e a Copa do Mundo, rapaz, o Cajaíba da Notícia viu como isso aí, velho? Foi uma Copa bem ganha. Eu gostei da Argentina ter ganhado, até porque o brasileiro vai enxergando que o seu vizinho, os hermanos, né? Eles também passam por momentos difíceis, como nós já passamos e passamos direto, mas eles também precisam passar por um momento de alegria, porque a Argentina tem vivido um tempo de sofrimento desgraçado. 2 horas depois. Meu início foi assim, fiz teatro pela primeira vez com Cátia H6. Que beleza. Né, pelo grupo Juventude Unida São Roque, quando eu ainda era católico. Depois eu comecei a fazer os eventos, festa de Rainha das Micaretas, porque ainda a micareta era muito forte aqui. Fiz a micareta com o Jacildo, foi a micareta da saudade. Foi o primeiro R$1.000 que eu vi minha vida. Naquela época eu tava me sentindo um barão, ricaço. Estou com dinheiro, estou com dinheiro. E Jacildo, como é o nome que chama, fez assim um negócio fantástico, né? Tava a gente bem nessa questão da parte da finança e me botou no filé mesmo da micareta e eu até hoje agradeço. De lá para cá também não parei de fazer locução. Desde 88, com o Mundinho lá do cinema, que hoje é Novo Som, antes era serviço de publicidade. Ia fazer essa pergunta, a entrada pelo rádio começou no serviço de publicidade do Cine Jansen, uma portinha de nada, do lado da delegacia. Já gostava quando via a rua, é assim que a gente chama, viu, galera? A galera que mora fora da sede, aí quando vem pra sede fala, vamos na rua. Vamos na rua, que negócio, que mora no a gente que mora nos povoados, Água Preta, Estado, Santo André, Jiari, até o pessoal de Jacuípe fala assim também, né? Quando vem pra sede de São Sebastião e fala, vamos na rua. E aqui dentro, quando a gente ia pra Salvador, vamos pra Bahia, comer pão com manteiga. Eu lembro quando eu era pequeno que a gente ia pra rodoviária, subia a ladeira do mercado, que era ali onde era a nossa rodoviária, era o mercado, pegava o ônibus da Sebastianense e aí vamos pra Bahia. E manhã saía falando com todo mundo, parecia um alto-falante minha mãe. Vamos pra Bahia comer pão com manteiga. Então eu comecei ali no Novo Som, naquela portinha ali de 88 pra cá e não parei, velho. Nunca mais parei. 35 anos de comunicação. Aí em 94 eu tava de Rubel lá, finado Daniel do carro de som, velho. Ele tinha montado o carro de som e a gente fazia
propaganda ao vivo o dia todo, de 8 horas da manhã até 10 horas da noite, que eu poderia rodar carro de som. E aí ele montou o estúdio de Rubela deitado na cama e não podia parar as propagandas. Enquanto ele estava rodando lá com uma gravação, eu estava fazendo outras. E aí Aí eu comecei a gravar também, de 94, né? Eu vintei o estúdio, o primeiro estúdio de São Sebastião, porque a gente se via de o Joel lá de Candeias, que era o cara que fazia propaganda, e eu também um professor zaço também. E o cara que me ensinou a gravar mesmo, já se foi, Menezes Neto, que eu nunca vou esquecer aquele cara, meu professor, meu amigo, meu irmão. E eu fiquei assim, muito sentido, mas feliz da vida porque ele passou por minha vida, né? Ele passou pela minha existência no intuito de me ensinar tanta coisa boa e eu peço a Deus que ele esteja bem onde ele estiver. E a caminhada foi seguindo, Negão G6, Rock das Estrelas, que é Rock de Abigail, que você gostava, Barriga, né? Mafalda, Sandro, Batista, que é um grande locutor, Mafalda também. Quer dizer, eu tive uma turma que nasceu junto comigo, mas o único que ficou vivendo disso aqui, Egivaldo, fui eu. O único que vive de comunicação, eu não fiz outra coisa. Antes eu trabalhei na Casa Bahia, né? Lá em Quequinha, em Agenor Pereira. Depois que eu comecei a fazer locução, parei, acabou esse negócio de fazer. Eu não fiz outra coisa. É profissional da comunicação. Sou profissional da comunicação, casei a primeira vez, separamos, estou no segundo casamento e vivendo disso, né? Vivendo disso. E se reinventando, porque agora você tem que estar com o celular, como começamos a entrevista. Celular e microfone é o nosso instrumento de trabalho. Antes era só o microfone dos outros, né? A gente chegava, já encontrava tudo pronto, o estúdio pronto lá, e a gente chegava lá dos outros. Hoje a gente tem que ter o nosso estúdio, nosso equipamento, nossa rádio, nossa TV, nosso site, nossa redação. Tem que se virar nos 30, né? E agora com carro de som também, que é o nosso carrinho de som, para poder a gente buscar nichos da comunicação. E eu gosto da comunicação por causa disso, viu? Você falou aí antes era dos outros, hoje você tem, claro, você já teve estúdio e tal, mas hoje você, de repente, eu te acompanhava por uma outra TV, web, fazendo trabalhos de terceiros para terceiros e de repente surge o Radião. O Radião veio e assim sumiu a ponta em São Sebastião do Passé. O Radião, ele era o nome de um carro de som que o Zezito fez, por exemplo, um carro boleado que o Zezito Pena tinha, e aí todo mundo falava, o cara chegou e fez aqui, que há 25 anos atrás uma pessoa chegou de fora e disse assim, olha mãe, que radião, que é rádio... aí eu peguei esse nome, foi uma brincadeira, peguei esse nome, segurei, 25 anos depois esse nome ressurgiu, eu disse o Radião. E meu filho mais velho, o Kevin, dizia assim, meu pai, por que o senhor não vai para uma rádio grande em Salvador? Eu digo, eu vou para uma rádio grande, não se preocupe não. Aí o Radião já estava aqui na mente, hoje eu ouvi uma pessoa falando que saiu daqui, de São Sebastião para Santa Catarina, que foi Flávio do Quiabo, né? Ele estava dizendo que ele estava calado, porque ele não poderia dizer o que ia fazer da vida dele, porque às vezes você nunca sabe quem está torcendo por você, Egivaldo. Você sabe, você já conhece essa história, né? A gente nunca sabe. Então eu fiquei calado até que quando surgiu o Radião, foi de surpreendente, porque quando eu saí da rádio, a rádio na minha época estava com a maior audiência da história. A rádio independente nunca teve tanta audiência. E você teve lá na época quando aconteceu isso, né? Você foi lá conversar com a Dona Lídia e tudo mais. E eu fiquei muito torcendo que você estivesse lá comigo para a gente trabalhar junto. E aí, eu deixei a rádio com a maior audiência da história aqui do rádio São Sebastião do Passé. Aqui você passava por essas ruas aqui, era só Rádio Sociedade. Sociedade, só via a vinheta da Sociedade. Quando a Rádio Independente entrou com A Hora da Verdade, que é a nossa criação, acabou. A gente tomou a audiência da Rádio Sociedade, da Itapuã, da Piatã. Hoje quase ninguém ouve rádio, né? Hoje todo mundo com o celular na mão e vendo a programação. Por isso que eu fui para o nicho do Radião, né? E aqui, quem está com esse aparelho que você está na mão aí, eles são formadores de opinião. O que eles estão ouvindo aqui, eles estão formando opinião, eles estão criticando, cancelando, exaltando nossa fala aqui, os nossos dizeres, entendeu? Já no rádio não. O rádio eles já encontra tudo pronto, na TV é tudo muito bonito, é tudo para ser
considerado como verdade, mas hoje as consciências mudaram. Na verdade é essa que a gente está mostrando aqui. Na verdade é essa, a verdade é isso aqui. Inclusive, se em algum trecho da entrevista aí você ouviu uma briga aqui, a gente parou aqui e tinha uma mãe aqui exemplando a criança, viu? A criança não queria obedecer, ela chamou alto. E acabou. Essa é a verdade, é a realidade. Essa é a verdade. O bom é que a internet veio mostrar essa verdade. A minha verdade. Eu estou mostrando aqui a minha verdade. Eu estou aqui maquiado, arrumado para dar essa entrevista. Você não veio com pauta para poder me falar dessa entrevista, né? Mas é para essa verdade que eu queria. Essa é a verdade que eu queria. E se amanhã a internet começar a ser uma mentira, uma fantasia, eu vou para outras verdades. E a comunicação tem essa área. Ela se amplia a área da comunicação. Ela tem várias vertentes para se caminhar. Mas vamos que vamos. Qual é a próxima pergunta?